Muitos atores já se despediram do público há tempos, mas por alguma razão que talvez a arte explique, é como se ainda estivessem aqui. Alguns continuam sendo vistos em reprises de novelas. Outros se foram de repente, sem que notássemos. E ainda há aqueles que, por causa da nossa vida agitada, não ficamos sabendo. Mas o fato é que eles partiram deixando saudades. Hoje aqui no Quem Quem, nós vamos recordar desses artistas que já faleceram, mas não percebemos sua partida. Um dia estavam na televisão e no outro não estavam mais. De qualquer forma, são eternos em seus personagens. Começando com Adriano Reis. Com um talento inegável, ele foi um daqueles atores que marcaram gerações. Mas sua partida foi tão discreta quanto ele era elegante. Eu me lembro de vê-lo em tantas novelas como Vale Tudo, Mulheres de Areia e Barriga de Aluguel, sempre com uma presença forte e carismática. Ele se foi como um personagem que sai de cena, deixando a plateia em silêncio. Adriano Reis lutou bravamente contra o câncer, mas continuou a brilhar mesmo nos momentos mais difíceis. E quando finalmente partiu, no dia 20 de novembro de 2011, aos 78 anos, foi como se ele tivesse dado o seu último ato. E o número 50, Bibi Vogel. Ela foi uma daquelas figuras que, mesmo longe dos holofotes, continuava a brilhar em nossos corações. Você deve se lembrar de vê-la em tantas novelas e filmes, sempre com uma energia vibrante e uma autenticidade que cativava. Ela não era apenas uma atriz, era cantora e ativista. Bibi Vogel enfrentou uma batalha árdua contra o câncer, mas continuou a ser uma mulher forte e inspiradora. Quando partiu, no dia 3 de abril de 2004, aos 61 anos, foi uma despedida silenciosa, mas cheia de significado. Ela sempre será lembrada como a musa dos anos 70, que brilhou em novelas como O Espigão e Os Ossos do Varão. E o ator Cláudio Cavalcanti. A morte de Cláudio Cavalcanti foi como uma cena que se desenrola em silêncio, quase sem que percebêssemos. Ele deixou a sua marca em muitas novelas, como Baila Comigo e A Viagem. O ator estava internado para passar por uma cirurgia na coluna, mas o pior aconteceu. Ele sofreu um choque cardiogênico, que evoluiu para uma insuficiência renal e falência múltipla dos órgãos, ocasionando a sua morte em 29 de setembro de 2013, quando ele tinha 73 anos. Para muitos, ele será lembrado como o galã das novelas, o ator talentoso. Mas para aqueles que o conheciam de perto, Cláudio Cavalcanti era também um colega generoso e um defensor incansável dos direitos dos animais. E o número 48, a Marilu Bueno. Você já parou para pensar quantas vezes assistiu a essa atriz e nem percebeu o impacto que ela deixou? Pois é, ela estava sempre lá, em papéis que, mesmo sem protagonizar, faziam toda a diferença. Ela começou a brilhar nas telinhas ainda nos anos 70 e roubava a cena com seu humor único, aquele jeito inconfundível que arrancava risadas mesmo nos momentos mais simples. Ela será lembrada como a cômica Tetê de A Gata Comeu ou a governanta Olívia de Guerra dos Sexos. Outros papéis memoráveis. Marilu Bueno faleceu aos 82 anos, no dia 22 de junho de 2022, após passar por uma cirurgia no abdômen e sofrer complicações. E a inesquecível Elisângela. Ela foi uma atriz que marcou gerações com seu talento e carisma, e que partiu de forma quase silenciosa. Aos 68 anos, ela nos deixou no dia 3 de novembro de 2023, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Elisângela brilhou em novelas como A Força do Querer e A Dona do Pedaço, mas estava afastada da TV desde 2019. A sua ausência das telas talvez tenha contribuído para que sua partida passasse despercebida por muitos.
Ela vivia em Guapimirim, no interior do Rio de Janeiro, longe dos holofotes que um dia iluminaram a sua carreira. A notícia da sua morte foi um choque para aqueles que a acompanharam. Elisângela se tornou ao longo dos anos uma figura familiar que, de repente, não estava mais lá. E o número 46, o ator Milton Gonçalves. Sabe quando a gente nem se dá conta de que alguém tão importante se foi? Foi assim com o Milton Gonçalves, um daqueles gigantes da arte que quando partiu a gente quase não percebeu, porque ele parecia imortal, e que de certa forma ele é. Eu me lembro de vê-lo em novelas como Mandala, Cambalacho e O Tempo Não Para. Cada vez ele parecia trazer algo novo, mesmo que estivesse na televisão há décadas. E aí, de repente, ele não estava mais lá. Silenciosamente, sem fazer barulho, como se a sua partida fosse mais uma cena de uma vida longa e plena. Ele se foi no dia 30 de maio de 2022, aos 88 anos, em consequência de problemas de saúde ocasionado por um AVC. E o Kaique Ferreira, ele foi um ator que brilhou nas telas e nos palcos dos anos 80 e partiu sem que muitos de nós percebêssemos. Aos 39 anos, ele nos deixou vítima de complicações da AIDS. O ator encantou o público em novelas como Brilhante e Corpo a Corpo, mas viu sua carreira interrompida de forma abrupta. Ele era mais do que um ator, era um talento multifacetado, também cantor e bailarino. Kaique vivia intensamente, mas sua luz se apagou cedo demais, deixando um vazio no coração de seus fãs. A notícia de sua morte, em 12 de janeiro de 1994, foi um choque para aqueles que o admiravam. E outra atriz que partiu também sem que nós percebêssemos foi a Mila Moreira. Ela é uma daquelas figuras que a gente acha que são eternas, que de uma forma ou de outra marcaram a nossa memória. Mila Moreira era uma dessas pessoas. Ela, de repente, sem a gente perceber, se foi silenciosamente. A notícia da morte dela, no dia 6 de dezembro de 2021, aos 75 anos, por parada cardíaca, pegou todo mundo de surpresa. Com aquele jeito sofisticado e elegante, ela marcou época nas novelas. Foi uma das primeiras modelos a migrar para a TV, trazendo todo aquele charme das passarelas para as telas da Globo. Quem acompanhou Marrom Glacé, Plumas e Paetês e tantas outras novelas sabe do que eu estou falando. Ela tinha uma presença que não precisava de exageros. A atriz já não estava tão presente na TV nos últimos anos. Porém, na memória de quem a assistiu, Mila Moreira continua sendo aquela atriz sempre elegante, cheia de classe, que ilumina qualquer personagem. E o número 43, o ator Rogério Cardoso. Aos 66 anos, Rogério Cardoso nos deixou em uma manhã comum, no dia 24 de julho de 2003, vítima de um infarto fulminante. O ator deu vida a personagens inesquecíveis, como o Rolando Lero, da escolinha do professor Raimundo, e o seu Flor, de A Grande Família. Ele estava sempre presente em nossas telas, mas a sua partida foi tão discreta que muitos só souberam depois. Ele faleceu em sua casa em Copacabana, no Rio de Janeiro. A notícia da sua morte foi um choque para aqueles que o acompanhavam. E a Leide Francisco. Uma dessas perdas significativas que o tempo trouxe foi a da atriz Leide Francisco, que partiu sem que a gente percebesse o peso da sua ausência. Mesmo longe dos holofotes principais, a atriz sempre deixava uma marca em qualquer papel que interpretava. Ela participou de tramas como Pecado Capital, Escravizaura e Por Amor. A verdade é que quando ela morreu, no dia 25 de maio de 2019, foi tudo tão silencioso. Sabe aquela sensação de que não demos a devida atenção?
Ela estava internada depois de uma queda na rua, após se envolver em uma briga de cachorros. Ela era apaixonada por animais. O que parecia algo simples se tornou complicado. A atriz quebrou o fêmur. Foram 3 semanas de internação, até que aos 84 anos ela apresentou problemas respiratórios e precisou ir para a unidade de tratamento intensivo. Simplesmente não resistiu. Ficou aquele vazio. E outro ator também que partiu sem que a gente percebesse foi o Edson França. Um ator que marcou a televisão brasileira com seu talento e carisma. Ele partiu de forma discreta. Aos 72 anos, o ator nos deixou no dia 25 de fevereiro de 2003. Ele tinha brilhado em novelas como Cavalo de Aço e O Casarão, mas já estava afastado das telas há algum tempo. A sua ausência dos holofotes talvez tenha contribuído para que sua partida passasse despercebida. A notícia de seu falecimento foi um choque para aqueles que acompanhavam seu trabalho. Edson França era mais do que um ator. Ele era uma presença marcante em nossas vidas. E a Françoise Forton. A gente a via na telinha, em novelas que marcaram épocas, em papéis que transmitiam uma elegância natural, uma leveza que era só dela. E mesmo que nos últimos anos ela tenha se afastado um pouco das telinhas, o nome da atriz nunca deixou de ser um sinônimo de talento e carisma. Ela viveu tantas personagens incríveis, como a Meg de Por Amor, a Eugênia de Explode Coração e a Heloísa de Tieta. Foram tantas histórias que emocionaram a todos nós. E, de repente, ela se foi no dia 16 de janeiro de 2022, aos 64 anos, depois de uma longa luta contra um câncer. E o número 39, Jorge Doria. Aos 92 anos, ele nos deixou no dia 6 de novembro de 2013, vítima de complicações cardiorrespiratórias e renais. Jorge Doria, que deu vida a personagens icônicos como o Linneu da primeira versão de A Grande Família e o conselheiro Vanolide, Que Rei Sou Eu, estava afastado das telas desde 2005, após sofrer um AVC. A sua ausência prolongada talvez tenha colaborado para que sua partida passasse assim despercebida. Ele faleceu no Rio de Janeiro, no Hospital Barra d'Or, onde estava internado devido a uma infecção respiratória. E o Busa Ferraz. É estranho pensar que algumas pessoas parecem partir sem que a gente se dê conta. Foi assim com o Busa Ferraz. Você deve se lembrar de vê-lo em novelas como Brilhante e Roda de Fogo, sempre com uma presença tão natural que a gente quase não notava quanto ele fazia diferença ali, mas percebia o impacto. E a sua despedida foi discreta, no dia 3 de abril de 2010, quando ele tinha 56 anos. Ele lutou por 10 anos contra uma leucemia. E de uma forma estranha e dolorosa, parecia que a mesma descrição que marcou a sua vida artística também se manteve em sua partida. E o número 37, a Rejane Goulart. Ela brilhou como Miss Brasil em 1972 e depois encantou todos nas novelas. Mas ela partiu de mansinho, quase sem alarde. Foi uma daquelas estrelas que, mesmo quando não estavam no auge, ainda iluminavam o caminho de muitos. Ela sofreu um AVC no dia 26 de dezembro de 2013, aos 59 anos, e nos deixou. Parece que foi ontem que a vimos em Tititi, ou em A Viagem, mas a verdade é que o tempo passou rápido demais. Ela estava se recuperando de uma trombose na perna, uma batalha que enfrentava com a mesma graça com que desfilava nas passarelas. E, de repente, se foi sem que dessemos conta. E o Nildo Parente. Ele era uma daquelas figuras que a gente via o tempo todo na TV, mas, ao mesmo tempo, era uma presença discreta, sabe?
O Nildo morreu no dia 31 de janeiro de 2011, aos 76 anos, mas até hoje parece que ninguém se deu conta direito. A gente cresceu vendo ele em tantas novelas, filmes. Pensa bem, quantas vezes você viu o Nildo Parente em cena e pensou, ele foi médico, advogado, pai de família, porteiro, interpretou de tudo. Fez parte de grandes produções como Vereda Tropical, O Dono do Mundo, Paraíso Tropical, Senhora do Destino. E mesmo assim, a sua partida foi silenciosa. Ele sofreu um AVC, ficou internado por um mês e de repente a notícia veio. Foi embora como quem fecha a porta atrás de si mesmo sem fazer barulho. E o João Paulo Adur. Ele foi um grande galã dos anos 70 e 80 e partiu de forma tão silenciosa que quase nem notamos. Com seu charme e talento, ele marcou presença em novelas icônicas como O Bem Amado e Gabriela. Mas, com o tempo, se afastou dos holofotes e seguiu um caminho mais discreto. Morando sozinho, em seu apartamento no Rio, ele vivia longe das câmeras e dos flashes. Foi um infarto que o levou, no dia 3 de setembro de 2018, aos 77 anos. O ator só foi encontrado dias depois, já sem vida, no seu apartamento. Ele se foi com um livro na mão, talvez imerso em uma última leitura, sem que ninguém percebesse sua ausência imediata. E a Anair Belo. É engraçado como a vida passa rápido e, sem perceber, algumas pessoas vão embora em silêncio. Foi uma dessas despedidas que só percebemos depois, quando o vazio começa a se fazer presente. Anair Belo, quem não se divertiu com ela? Era impossível não amar suas personagens, sempre tão próximas do povo, cheias de vida e de uma alegria genuína. Ela era uma dessas que parecia eterna, sabe? Como se fosse alguém que nunca ia embora, que sempre estaria na próxima novela ou no próximo programa de humor, como Zorra Total ou Kubanacan, algumas das atrações que ela participou. Aí, num piscar de olhos, ela se foi, no dia 17 de abril de 2007, aos 75 anos, como quem sai de uma festa sem se despedir. Anair Belo teve problemas cardíacos e posterior falência múltipla dos órgãos. E o número 33, Fernando Almeida. Ele brilhou nas novelas dos anos 80 e 90, mas partiu de forma trágica. Com seu talento e carisma, ele marcou presença em novelas como Vale Tudo e Pedra sobre Pedra. Mas, com o tempo, se afastou dos holofotes e seguiu um caminho nos bastidores. Depois disso, o ator ficou deprimido e sem recursos financeiros por não receber convites. Mas uma tragédia interrompeu a sua vida de forma radical. Ele foi morto baleado no dia 4 de abril de 2004, na Avenida Brasil, na altura de Realengo, no Rio de Janeiro, aos 29 anos. E a querida Maria Lúcia Dal. Ela era uma dessas atrizes que faziam o trabalho com leveza, uma naturalidade incrível, que talvez por isso tenha sido tão discreta em sua partida. A atriz esteve em muitas histórias que nos cativaram, como Tititi, Anos Dourados e Pátria Minha. Parece que o tempo correu e a gente nem notou que ela se despediu. Quando ela partiu, no dia 16 de junho de 2022, aos 80 anos, em decorrência do Alzheimer, ela deixou o palco da vida com a mesma classe e discrição com que sempre esteve nele. E o número 31, Ivan Cândido. Ele esteve em produções icônicas como Irmãos Coragem, Pecado Capital e Anos Rebeldes. Mas, com o tempo, se afastou dos holofotes e seguiu um caminho mais discreto. Estava há 10 anos longe das telinhas, quando participou de Cobras e Lagartos, em 2006. E foi uma pneumonia que o levou no dia 31 de maio de 2016, aos 87 anos.
A notícia de sua morte passou despercebida por muitos, como se tivéssemos perdido um ator tão importante no grande palco da vida, sem nem percebermos. E o número 30, a Leila Cravo. Ela também partiu. E por incrível que pareça, foi como se a gente nem tivesse percebido. Deixou um vazio estranho no peito. Ela foi uma atriz intensa que viveu a sua vida como quem está sempre sob os holofotes, mesmo quando as cortinas se fechavam. Leila Cravo viveu dramas, enfrentou tragédias e o mundo real foi muitas vezes ainda mais cruel do que os papéis que ela interpretou, como a tentativa de abuso que ela sofreu em um motel durante a ditadura militar, em novembro de 1975. Mas a verdade é que Leila Cravo nunca foi esquecida, mesmo que tenha saído de cena de forma quase silenciosa. A dor e a beleza de sua trajetória ficaram com quem lembra dos seus momentos de brilho, como em novelas como Sinal de Alerta e Locomotivas, e apresentando também O Fantástico. Ela faleceu no dia 5 de agosto de 2020, aos 66 anos, vítima de infecção generalizada. E o João Carlos Barroso. Foi um câncer que o levou no dia 12 de agosto de 2019. Ele tinha 69 anos. A notícia de sua morte passou despercebida por muitos. João Carlos Barroso era mais do que um rosto conhecido na TV. Ele era uma lembrança viva de uma era dourada da teledramaturgia brasileira. Brilhou em novelas como Estúpido Cupido e Roque Santeiro. E a Daisy Lúcide. Daisy Lúcide tinha uma presença marcante, cheia de personalidade. E quem acompanhou a sua carreira sabe que ela fez de tudo um pouco. Novela, rádio, política. Mas aí, de repente, ela se foi. Aos 90 anos, no dia 7 de maio de 2020, levada pela Covid-19. Essa doença que mexeu com todo mundo. A atriz estava ali, sempre presente, seja como Iracema em Paraíso Tropical ou como Alice em O Casarão. E o Paulo Goulart. Ele era como aquele amigo de longa data, que mesmo sem estar sempre por perto, sabíamos que estava ali, em algum lugar, pronto para nos encantar com o seu talento. Você deve se lembrar de vê-lo em muitas novelas, como O Dono do Mundo e Esperança, sempre com aquela presença que enchia a tela. Era como se ele fosse uma figura familiar, que fazia parte do nosso cotidiano. Então, de repente, ele partiu. Aos 81 anos, Paulo Goulart nos deixou no dia 13 de março de 2014, vítima de um câncer renal avançado. A notícia da sua morte foi um choque para muitos. A Anissete Bruno. A partida dessa atriz foi daquelas que pareceu passar tão rápido que quase nem tivemos tempo de assimilar. A sensação é de que ela sempre esteve ali, com aquele sorriso doce, a voz calma e o carinho que transmitia em cada gesto. Quando soubemos de sua morte, parecia impossível acreditar que ela não estava mais entre nós. Parecia que Anissete era eterna. Foram tantas novelas como Mulheres de Areia, A Vida da Gente, tantos papéis inesquecíveis. E, de repente, ela partiu. Anissete era uma daquelas avós contando histórias, oferecendo um abraço, como a Dona Benta, que ela interpretou tão bem no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando ela se foi, no dia 20 de dezembro de 2020, aos 87 anos, vítima da Covid, parecia que o tempo tinha pregado uma peça na gente. E o número 25, o Cláudio Marzo. Ele era daqueles atores que sempre esteve presente em nossas vidas e partiu sem que muitos de nós realmente percebêssemos.
Eu me lembro de vê-lo em novelas como Fera Ferida e Irmãos Coragem. Era quase como se ele já fosse uma pessoa da nossa família. Então, de repente, o ator se foi no dia 22 de março de 2015, aos 74 anos, vítima de complicações pulmonares. E o Mário César Camargo participou de muitas novelas, como Terra Nostra e Chocolate com Pimenta, sempre brilhante e talentoso. Então, de repente, ele partiu. Aos 75 anos, Mauro César Camargo nos deixou no dia 10 de outubro de 2022, vítima de um mal súbito. A notícia pegou todos de surpresa. De alguma forma, acreditávamos que ele sempre estaria ali. Foi uma partida silenciosa, quase discreta, deixando um vazio que só percebemos quando já era muito tarde. Meu número 23, a Sônia Guedes. Ela foi mais uma daquelas atrizes que nos encantou muito com o seu talento. Esteve em tantas novelas como Barriga de Aluguel e Chiquititas, sempre muito radiante. Ela fazia parte do nosso cotidiano, mas se despediu no dia 3 de junho de 2019, aos 86 anos, vítima de um câncer. A notícia da sua morte foi um choque para muita gente. Não porque não sabíamos que ela estava doente, mas porque, de alguma forma, acreditávamos que ela sempre estaria ali. A sua partida foi discreta e deixou um grande vazio. E o Lauro Corona. Foram muitas novelas, como Elas por Elas, Dancing Days e Baila Comigo, sempre com aquele charme e talento que enchia a tela. Então, de repente, aos 32 anos, ele sucumbiu. Nos deixou vítimas de complicações relacionadas à AIDS, no dia 20 de julho de 1989, quando gravava a novela Vida Nova. O personagem dele na trama teve um final apressado por causa da doença do ator. Discreto em relação à sua vida pessoal, ele foi uma das primeiras personalidades brasileiras a morrer de complicações decorrentes do vírus HIV. E o John Herbert. O John Herbert sempre foi uma presença marcante nas telas. São tantos os trabalhos como Perigosas Peruas, A Viagem e Que Rei Sou Eu. A vida continuou, como sempre faz, e só depois de um tempo é que nos demos conta de que algo estava faltando. Foi então que a notícia chegou, quase como um sussurro. John Herbert havia partido. O autor sofria de enfisema pulmonar e faleceu no dia 26 de janeiro de 2011, aos 81 anos. Não houve grandes despedidas, nem lágrimas derramadas em público. Apenas um vazio silencioso, uma sensação de que algo estava fora do lugar. E o Valdir Fernandes. O ator atuou em novelas como Cara a Cara, Ninho da Serpente e Mandacaru. Ele também participou de minisséries como O Grande Sertão Veredas e Abolição, mas no auge da fama teve problemas com o álcool que prejudicaram a sua carreira. Em 2015, um programa de televisão mostrou Valdir trabalhando como vendedor de picolés em São Paulo. Ele se foi 2 anos depois, no dia 21 de dezembro de 2017, vítima de hepatite. Restou a saudade. Ficaram seus personagens. E o número 19, Hugo Carvana. Ele é dessas pessoas queridas que simplesmente desaparecem das nossas vidas sem que a gente perceba. Um dia, o Hugo Carvana estava ali, com o seu jeito bem-humorado. E no outro, ele já não estava mais. Você deve se lembrar de vê-lo em novelas inesquecíveis como Roda de Fogo, Fera Ferida e Celebridade. O ator, que enfrentava um câncer de pulmão desde 1996, não deixou de trabalhar. E sem que a gente percebesse,
O ator se foi no dia 4 de outubro de 2014, aos 77 anos. Aí você vê a Maria Isabel de Lisandra. É estranho como a vida passa, como as pessoas vão embora sem que a gente perceba, muitas vezes. E foi assim com a Maria Isabel de Lisandra. Aquela atriz incrível que um dia brilhou tanto, partiu e de algum jeito a gente nem notou. Eu me lembro dela em novelas como Vale Tudo e Champanhe. Aquele rosto bonito, expressivo, sempre envolvido em personagens intensos. Como esquecer, não é? Maria Isabel de Lisandra, que um dia nos fez vibrar à frente da TV, foi partindo devagarinho. Ela se foi no dia 15 de março de 2019, aos 72 anos, em decorrência de uma pneumonia. Ela partiu como quem sai de cena sem que o público perceba. E o número 17, o Fábio Junqueira. O ator sempre foi uma presença marcante, mas não buscava os holofotes. Talvez por isso a sua ausência tenha passado despercebida por tanto tempo. Era como se ele estivesse se dissolvido no ar, como uma brisa suave que passa e só percebemos quando já foi embora. Ele esteve em muitas novelas, como História de Amor, Torre de Babel e O Clone, até que a notícia chegou. Fábio Junqueira havia partido no dia 20 de novembro de 2008, aos 52 anos, por causa de um edema cerebral. Ficou aquele vazio, aquela sensação de que algo estava fora do lugar. Paulo José. Então, sabe aquele sentimento estranho de que algo importante aconteceu e a gente nem se deu conta? Foi assim com a partida do Paulo José. Ele que sempre esteve nas nossas telas, nos nossos teatros, nas nossas vidas. Se foi de mansinho. A gente já estava tão acostumado com a sua presença que quando ele partiu, parecia que ainda estava ali, pronto para nos encantar com mais uma de suas atuações brilhantes. Ele esteve em muitas novelas, como Por Amor e Explode Coração. Paulo José enfrentava há 20 anos o mal de Parkinson, com uma dignidade que só os grandes possuem. A notícia da sua morte, em 11 de agosto de 2021, aos 84 anos, chegou. Mas foi só depois, quando a ficha caiu, que percebemos o vazio que ele deixou. E a Diz Miliati. Ela, infelizmente, partiu, mas a sensação é de que, de alguma forma, ela ainda está por aí, rindo da vida com aquele sorriso doce e travesso que marcou gerações. Talvez seja por isso que a sua ausência tenha passado quase despercebida para muitos. Afinal, figuras como ela parecem nunca ir embora de verdade. Quem não se lembra da icônica Emília de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, ou a Judicéia Cajazeira de O Bem Amado. Mas, como acontece com algumas estrelas, a sua luz foi se apagando aos poucos. E ela se foi no dia 22 de setembro de 2009, aos 76 anos, depois de enfrentar complicações em decorrência de um AVC. Aí você vê a Irene Stefânia. Ela brilhou nas telas do cinema brasileiro nos anos 60 e 70, em filmes como Os Paqueras e A Fome de Amor. Na TV, ela fez poucas novelas, como Super Manuela e O Tempo de Viver. Depois, largou a carreira de atriz para se dedicar à psicologia, ajudando tantas pessoas com a mesma paixão que tinha pela arte. Estava internada desde dezembro de 2016, quando sofreu um AVC, até que veio o seu falecimento no dia 5 de janeiro de 2017. Ela tinha 72 anos. E o número 13, Humberto Magnani. É curioso como às vezes a gente não percebe o fim das pessoas.
Humberto Magnani foi um desses atores que, mesmo sem querer chamar a atenção, sempre esteve presente, fazendo o que sabia de melhor, encantar com seus personagens. Ele era o padre, o homem simples, o avô que todos queriam ter. Quando foi divulgada a notícia do seu falecimento, foi um susto daqueles. Afinal, ele ainda estava no ar, em mais de uma de suas tantas novelas. Um AVC interrompeu a sua jornada durante as gravações de Velho Chico, em 2016. Ninguém esperava. E talvez seja por isso que a sensação da sua partida, no dia 27 de abril de 2016, aos 75 anos, tenha sido tão discreta, tão rápida, quase que imperceptível. E a Tânia Scher, com seu talento vibrante e a sua presença marcante, ela nos deixou no dia 9 de agosto de 2008, aos 61 anos. A gente já estava tão acostumado com a sua presença em novelas como A Viagem, Anos Dourados e Guerra dos Sexos, que quando ela partiu, parecia que ainda estava ali, prontinha para nos encantar com mais uma de suas atuações inesquecíveis. Tânia Scher enfrentou a depressão com uma força silenciosa, mas, infelizmente, acabou nos deixando aos 61 anos, devido à insuficiência respiratória e problemas no fígado. E o Eduardo Galvão. Não sei se você já passou por isso, mas tem aquele momento assim que cai a ficha, que a gente percebe do nada que alguém especial se foi. E demoramos para perceber. Foi assim com o Eduardo Galvão. A notícia da sua partida, aos 58 anos, no dia 7 de dezembro de 2020, pegou todos de surpresa. Ele se foi vítima da Covid. Você deve se lembrar de vê-lo em novelas como Clone e Paraíso Tropical, sempre trazendo aquela alegria e leveza. Era como se ele estivesse ali, na sala de casa, conversando com a gente. E agora, de repente, ele se despedia, deixando um enorme vazio. E o número 10, a Marli Bueno. Quem cresceu assistindo à TV ou acompanhando as novelas não tinha como não se encantar com aquela elegância, aquela voz firme e, ao mesmo tempo, acolhedora. A atriz morreu no dia 12 de abril de 2012, aos 78 anos, vítima de complicações após uma cirurgia no intestino. E o Luiz Gustavo, a notícia da sua partida no dia 19 de setembro de 2021, vítima de um câncer no intestino, aos 87 anos, foi um verdadeiro choque. Você com certeza deve se lembrar de vê-lo na TV, sempre trazendo muita alegria, leveza e humor, em programas como Sai de Baixo ou novelas como Elas por Elas. A gente sente como se tivesse perdido alguém que fazia parte do nosso dia a dia, mesmo que de longe. E o número 8, a Marília Pêra. A morte de Marília Pêra, aos 72 anos, de câncer de pulmão, chegou de mansinho. Foi como se ela, tão discreta em sua vida pessoal, tivesse escolhido partir da mesma forma, sem que a gente se preparasse para um adeus. Era 5 de dezembro de 2015, mas, sinceramente, parecia um dia comum. Sabe aquela sensação de que algumas pessoas são eternas? Ela estava em tantos lugares ao mesmo tempo, nos palcos, na televisão, no cinema, em nossas memórias. Parecia impossível que um dia a atriz pudesse simplesmente não estar mais ali. Dona de um talento imenso, que transcendia as telas e os palcos, Marília Pêra era intensa, uma força da natureza em cada personagem. E, de repente, foi como se ela tivesse apenas saído de cena, discretamente, sem que a gente notasse. E a Regina Dourado, com seu sorriso cativante e o seu jeito carismático, ela era uma presença constante em nossas vidas.
Ela morreu de câncer de mama no dia 27 de outubro de 2012, aos 60 anos. Ela participou de muitas novelas conhecidas, sempre trazendo leveza e humor, como em Explode Coração. Era como se Regina Dourado estivesse ali na sala de casa, conversando com a gente o tempo todo. Era muita intimidade. E agora, de repente, a atriz se foi, deixando um enorme vazio. E a Eva Vilma. O falecimento dessa atriz no dia 15 de maio de 2021 pegou todos de surpresa. A atriz, uma gigante que esteve em tantas gerações de histórias e personagens, nos deixou quase como se fosse um sopro. De repente, quando nos demos conta, ela já não estava mais entre nós. Ela era parte da história da televisão, do teatro e do cinema, mas também da nossa vida, da nossa memória afetiva. Foram anos de carreira, 87 anos de vida. E mesmo assim, a sensação que fica é que ela foi embora sem aviso, mas já estava lutando há um tempo contra um câncer no ovário. Deixou para trás uma herança de vários personagens, um verdadeiro legado para a dramaturgia brasileira. E antes de apresentar os últimos 5 nomes dessa lista dos atores que faleceram sem que percebêssemos, eu quero te falar do nosso clube do canal. Você pode assistir aos nossos vídeos sem as interrupções dos anúncios. É só clicar em Seja Membro para participar e ter esse e outros benefícios exclusivos. Eu te peço a gentileza de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se aqui no Quem Quem e participe. E continuando agora com o número 5, a atriz Norma Bengel. Ela partiu sem o alarde que seu nome, a sua trajetória e a sua importância mereciam. Norma Bengel não só brilhou nas telas, mas também quebrou barreiras na luta feminista. Fez história no cinema, na TV e na vida. Brilhou em novelas como Partido Alto e O Sexo dos Anjos. Norma Bengel se foi no dia 9 de outubro de 2013, vítima de um câncer no pulmão. Ela tinha 78 anos. Uma despedida quase tímida para alguém que em vida nunca se intimidou diante das câmeras ou dos desafios que enfrentou. E o ator Ilha São Paulo. A notícia do seu falecimento foi divulgada no dia 31 de janeiro de 2023. Ele tinha 59 anos. E foi um susto para muita gente. Você deve se lembrar de vê-lo em novelas como Irmãos Coragem, A Regra do Jogo e Caras e Bocas. Era como se ele ainda estivesse ali, na sala de casa, conversando com a gente, não é? E agora, de repente, ele se foi e muita gente nem percebeu. E o número 3, a Neuza Maria Faro. Como esquecer das atuações da Neuza em Alma Gêmea, e Morde e Assopra. Ela tinha esse dom de transformar cada papel em algo marcante. E então, em algum momento, sem que a gente percebesse, ela se foi no dia 7 de julho de 2023, aos 78 anos, por causa de uma trombose. A morte de Neuza Faro foi quase imperceptível, mas o impacto ficou. Ela ficou na saudade, na lembrança de suas personagens, que de algum jeito continuam vivas na nossa memória e a gente jamais esquecerá. E o ator Irving São Paulo, o irmão do William. Ele também partiu assim inesperadamente e a gente quase que nem percebeu. Foi o que aconteceu com o nosso querido Irving São Paulo. A notícia da sua morte precoce veio no dia 10 de agosto de 2006. Ele tinha 41 anos e se foi vítima de uma pancreatite. Foi um susto para muita gente. E a Ioná Magalhães. A Ioná era uma dessas atrizes que faziam parte da nossa vida de um jeito tão natural que a gente até achava que ela sempre estaria ali. Quem não se lembra dela em Tieta, Senhora do Destino ou Paraíso Tropical?
parecia eterna, como se fosse impossível imaginar a TV sem aquela exuberância toda. No dia 20 de outubro de 2015, Ioná Magalhães nos deixou aos 80 anos. Foi uma despedida bem discreta. Ela enfrentava problemas cardíacos. A verdade é que, de certa forma, pessoas que a gente admira tanto, como a Ioná Magalhães, ficam na nossa memória como se nunca fossem partir. Esses foram os 51 atores que partiram sem que nós percebêssemos. Eles se foram, mas continuam vivos em nossas memórias. Gostou de ver esse vídeo? Eu vou deixar outro para você aqui no card, que é sobre 30 atores da Globo que tiveram um final bastante triste. Vale a pena assistir. Basta clicar aqui nesse card que você vai se emocionar com esses artistas que tiveram um final de vida inesperado e comovente. Dá uma conferida nesse vídeo que você vai gostar de assistir.